acho que ele merece, irmãos. Maravilha. Sentem-se, por favor, sejam bem-vindos mais uma vez. Pastora, dá as boas-vindas. Vamos agora mergulhar na palavra do Senhor. Estamos em uma série de estudo, estudando Salmos 91 e Salmos poderoso. Estamos na mesma fé do pastor Jaime, né, ali o missionário, ali na nossa sede, irmãos, né, na São Paulo, na São João, e nós estamos estudando, nós estamos nesse propósito, nesse ato de fé muito abençoado, e eu creio que a cada sexta-feira, algo novo de Deus, uma instrução especial de Deus, para que a gente possa a cada dia entender e compreender a nossa posição em Cristo, como devemos realmente agir, como devemos estar para uma vida, irmãos, abençoada, uma vida a cada dia de sucesso. Diga amém? Quem crê aí, levante as mãos. Muito bem, perfeito. Então vamos lá, abra sua Bíblia exatamente no livro de Salmos, os Salmos 91. A gente vem estudando aí já o primeiro versículo, 1, 2, o 3... o 4, e hoje nós vamos estudar, a pastora vai aqui enfatizar bem o versículo 5, o versículo de número 6, e aqui Deus vai permitir liberar e destacar entendimentos preciosos para que a gente venha ser a cada dia, irmãos, bênçãos e desfrutar de tudo que Deus tem para a gente. Diga amém? Quem crê, levante as mãos. Perfeito. O Salmos 91 é interessante, eu aqui, irmãos, vou destacar os 5 e os 6, mas um versículo complementa praticamente o outro. E eu não vou deixar de ler desde o versículo de número 1, né, trazendo um pouquinho a memória, você vai lembrar aqui dos versículos que já foram estudados, e destacar aqui os 5 e os 6 para a pastora desenvolver a mensagem, amém? Então está escrito assim, vamos lá para a leitura por gentileza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então isso aqui é o ápice, é o versículo, irmãos, aqui primordial, que vai, irmãos, permitir com que todos os versículos posteriores, as palavras que estão sendo ministradas nos outros versículos, venham se cumprir e se concretizar sobre as nossas vidas. Primeiro acontece, né, desse habitar. Eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Você, na igreja, você visita, né? Você está habitando. Agora, habitar, irmãos, é em todo o tempo. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você está inserido, né? No meio que você convive e você habita. Você está ali em Deus, dando bom testemunho. Você está ali sempre procurando viver ali a palavra, sempre tendo uma vida realmente, irmãos, ativa, uma vida assídua com Deus. Independente das circunstâncias, mas você habita, você está ali com o Senhor. Nada separa, nada atrapalha. Você está sempre disposto realmente a viver para o Senhor. Diga amém? Então, são esses que vão desfrutar dessas bênçãos, né, de todas essas promessas que são liberadas aqui nos Salmos. Continuando. Aí dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, né, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua o quê? E a tua defesa. Aí exatamente o versículo de número 5, que o 6 é continuidade, você vai observar uma vírgula aí, e que nós vamos aqui estudar. Diz assim, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amém? Então, vamos lá. Olha aqui para a pastora Danielma. Então, nós podemos aqui observar essa forte declaração. Uma vez em Deus, uma vez no Senhor. Aqui a palavra nos permite entender que nós vamos estar nessa condição. Nós não teremos o quê? Medo. Amém? E é aí que eu quero destacar, especificar bem aqui na nossa mensagem essa palavra medo. Infelizmente tem sido, irmãos, muitas pessoas têm sido acometidas. Quantas pessoas nessa caminhada, infelizmente o medo tem dominado. E duas coisas que a gente precisa entender. Ou eu deixo o medo me dominar, ou eu entrego
a Deus. E, claro, a segunda opção é a opção correta. Eu não posso deixar me dominar. Quando se trata do medo, entenda bem, é algo que vem para todos. Sim ou não? Levante as mãos. Eu estou sujeito, você está sujeito. O medo sobrevém. Só que eu preciso verdadeiramente entender e compreender que uma vez eu estando em Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo, sabendo que Deus é a minha fortaleza, é o meu refúgio, Deus é aquele que me protege, não tem por que eu deixar me dominar por esse sentimento, né, por essa característica que só vai me prejudicar e me trazer mais problemas. Porque a pessoa com medo, ela fica bloqueada. A pessoa, irmãos, ela encruza os braços, ela fica ali uma pessoa paralisada no mundo espiritual e ela não consegue ali executar o que é necessário, o que é importante na sua caminhada para alcançar a vitória, para alcançar o seu milagre, de acordo com a circunstância, de acordo com a situação que ela está vivenciando. Pode ser algo bem simples, que muitas vezes está ali, a pessoa fazer uma prova, o medo bate no coração, uma prova, irmãos, ali para um concurso, a prova ali, talvez ali para passar, irmãos, né, de habilitação, ou enfim, vários exemplos eu poderia citar aqui agora, vem. Mas a pessoa naquele momento ali, ela precisa entender, não, eu não vou aceitar, eu não vou deixar esse medo me dominar. Porque se o medo domina, vai bloquear, vai impedir, a pessoa ela vai, irmãos, ali esquecer daquilo que ela estudou, a pessoa ela vai ficar trêmula, a pessoa vai ficar ali, irmãos, né, ali estacionada, parada, paralisada, ela não vai conseguir ter, ela não vai conseguir tirar nem um carro lá do Detran. Estão entendendo? Levante as mãos, né? Então, assim, e vai muito mais além. A gente vê nas Sagradas Escrituras exemplo de personagens que, irmãos, em meio ali às afrontas, em meio às perseguições, eles tiveram que se posicionar, eles tiveram que entender que Deus era maior, que Deus era o forte, que Deus era o grande, que o medo não iria tomar conta de suas vidas de forma alguma. E por isso eles alcançaram grandes vitórias. Nós temos o exemplo de Ezequias, nós temos o exemplo do Davi, diga amém, onde ele se levantou mesmo ali, todos sentiam medo, todos estavam, irmãos, ali temerosos, muitos retrocederam em relação ao gigante Golias, né? E Davi foi aquele homem corajoso, aquele homem que diz, eu não vou temer, eu não tenho medo. Esse incircunciso, ele não vai de forma alguma prevalecer, com outras palavras. Ele não vai afrontar o Deus dos exércitos, o Deus vivo. Estão entendendo? Levante as mãos. E ele se enfrentou. E, como nos conhece a história, Davi tomou posse da vitória. Aquele gigante caiu por terra, diga amém. E ali o milagre foi grande. E se ele tivesse deixado se levar pelo medo? Se ele tivesse permitido, irmãos, né, aquela afronta, aquele que se dizia ser o tal, forte, prevalecer? Nada teria, né, irmãos, não teria sido diferente. Mas não, Davi foi um homem corajoso, foi um homem intrépido. O medo não tomou conta, ele partiu para cima. Então é interessante, porque quando nós vencemos, nós deixamos de lado o medo diante das más notícias, diante das circunstâncias que nos sobrevêm, nós vamos conseguir, claro, executar a palavra, diga amém, nós vamos nos posicionar, nós vamos ter uma posição firme, uma posição adequada em meio àquela situação, e nós vamos partir para cima, e nós vamos, irmãos, alcançar a vitória. Glória a Deus. Quem crê aqui, levante as mãos. É interessante aqui, irmãos, eu vou ler com vocês. Abra sua Bíblia. Abrir não, né, irmão? Já está aberta. Vai lá agora, lá para o livro de Marcos, capítulo de número 4, por favor. Lá no Novo Testamento. Marcos. E aqui é interessante, porque nós temos o exemplo de Jesus, em um texto muito especial, que é quando Jesus acalma a tempestade, né? E aí é interessante, porque nos traz uma lição assim bem relevante. Olha só, versículo de número 35, no capítulo 4 do livro de Marcos, por favor. Quem encontrou, diga graças a Deus. Certinho aí, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está vivo, diga amém. Pronto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia.
E ele estava na popa, dormindo. Olha só, toda essa situação acontecendo. E quem que estava ali naquela popa dormindo? Quem era? Jesus, né? Sobre uma almofada. Então os despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande o que, irmãos? Bonança. Aplauda o nosso Deus bem forte. Olha que bonito. Então aqui nós podemos observar, eu quero que você mergulhe e analise bem a atitude de Jesus. Aqueles discípulos estavam ali naquele barco, olhando toda aquela situação, aquele vento forte, as águas já entrando ali, e eles ficaram temerosos, ficaram com medo, né? Eles não tiveram ali a ação acertada, né, que era importante eles terem em meio àquele momento. Se a gente for observar bem, eles deixaram o medo controlar, dominá-los. E na vivência deles ali, naquela oportunidade, Jesus estava ali presente. E chegaram até mesmo, Senhor, você não se importa com a gente não? Mas Jesus estava lá o quê? Dormindo. Aí você observa bem o comportamento de Jesus em meio a essa situação. Ele ficou desesperado? Ele ficou com medo ali naquele momento? Ele deixou se levar por aquela situação? Não. Ele não deixou nenhum sentimento negativo, e principalmente o que o pastor está aqui destacando, enfatizando que é o medo, dominá-lo, tomar conta da sua vida. E ele nos ensina, é uma grande lição. Ele ali, na hora que ele vê aquela situação, verdadeiramente, ele diz o quê? Ele faz o quê? Ele repreende o quê? Aquele vento. Diga a glória a Deus. Ele repreende, ele usa ali o poder, ele toma uma atitude ali, irmãos, né, de vitória, de fé. E naquele momento o mal se aquietou. Glória a Deus. É a atitude que nós devemos ter. Quer vencer o medo? Quer, irmãos, em nome de Jesus, desfrutar desta grande vitória, dessa grande palavra, dessa grande promessa em Salmos? Vamos, em nome de Jesus, nos posicionar, vencer, irmãos, qualquer que seja a situação que quer nos parar, que quer nos paralisar melhor, que quer de alguma forma nos intimidar. E vamos entender, vamos compreender que há uma ação, há uma atitude adequada da nossa parte, que é importante ser praticada, é importante ser realizada, para que no nome de Jesus o milagre aconteça. Diga amém, para que o mal não prevaleça, para que o diabo não encontre nenhuma brecha para nos atingir. Está vindo ali algo que está querendo te atemorizar, algo que está querendo gerar esse medo, está querendo levar você a achar: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? E agora? O que vai acontecer? E nós vamos agora morrer, né? Porque vindo esses pensamentos, uma vez vindo, você está lá, repreenda, diga amém. Se posicione, faço questão de repetir. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. O vento aquietou e houve grande bonança ali no nome de Jesus. E ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Deixou essa pergunta ali para eles. Fez essa pergunta. Não dá para ficar, irmãos, não dá para se entregar. Tem que enfrentar. Diga amém? Como eu falei outrora, tem que fazer como Davi. Quando o Senhor decidiu ali que Josué ia ocupar o lugar de Moisés, Deus usou Moisés para liberar ali a palavra. E disse algo muito importante para que ele pudesse executar a missão que Deus havia dado a ele. Agora é você que vai conduzir, agora é você que vai realizar uma grande missão, Josué. E aí o Senhor, para que ele pudesse ser bem sucedido, para que ele pudesse ali ter êxito na sua missão, uma das coisas importantes que, irmãos, veio ao seu coração, a palavra foi liberada, é que não era para ele temer, não era para ele ter medo. Porque na nossa caminhada nós estamos lutando para vencer, para batalhar, para chegar no alvo, para conquistar. Diga amém, muita coisa para a gente realizar. Mas havia sempre os obstáculos, havia sempre as lutas, havia sempre coisas. De acordo com nós estamos estudando de acordo com esse tema, sempre vai unir o que é colocar o medo nas pessoas. Para achar, para a pessoa retroceder, para a pessoa parar, a pessoa achar que ela não vai ter isso, que ela não vai conseguir. E não dá para ter, não podemos ter. O que a palavra de Deus diz lá em Isaías 41, versículo de número 10? Que é bem especial, muito forte. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aplaudo Jesus bem forte. Então, assim, nós temos que nos unir à palavra. Nos unir verdadeiramente à palavra de Deus. Aí é interessante, vai agora no livro de Josué, eu estou aqui destacando aqui o exemplo dele, mas eu vou fazer a leitura com vocês. Vamos lá, deixa eu ler com vocês aqui. Josué, capítulo 1. Então no capítulo 1 ele vai dando todas as instruções, né? Moisés ali, irmãos, né? Acontece ali a sua morte, e aí Josué passa a ser o seu sucessor, diga graças a Deus. Aí no versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar na planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para o quê? Direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele diz: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga amém. Olhe para o seu irmão participando, interagindo. Diga: Deus é contigo, irmão, por onde você andar. E aí é interessante, porque nessa missão, Deus ali, irmãos, permite ele entender que ele tinha uma grande responsabilidade. E esses fatores aqui da pessoa, irmãos, muitas vezes que ficar desanimado, de querer parar, de alguma forma, é algo que realmente todos nós estamos sujeitos. Acontecem situações exatamente para nos tirar do foco, do propósito, do nosso objetivo. Diga amém? Josué tinha o seu objetivo, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha ali algo para fazer através da vida dele. Deus também tem na sua vida, Deus tem na minha vida. Amém? Precisamos entender o que Deus quer fazer, o que nós estamos vivenciando, o que está acontecendo. Né? Então, Deus está aqui falando no nosso coração. Não te espantes, não é para ter medo. Amém? Como está lá no livro de Salmos 91, só repetindo, né, aqui o versículo que estamos estudando: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Quando fala desse terror de noite, da seta que voa de dia, irmão, o inimigo está ali, sempre querendo lançar a sua seta para querer nos atingir, para querer nos destruir. Nós estamos aí, irmão, fazendo um passeio, estamos lá, de repente vem a tempestade. Você está lá, irmãos, a menina de repente vem lá, irmãos, uma situação inesperada. Nunca que eu pensei que fosse assaltado aqui, nunca que eu pensei que eu fosse passar por esse momento difícil. E aí nós temos que já, irmão, respirar bem fundo, e eu não vou temer. Amém? E acontece, irmãos, o inimigo ele sempre quer usar uma forma, um meio para querer nos atingir. Aí diz, né? Vou repetir: no terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Olha só que coisa séria. Então existe essas setas, esses inimigos que ficam procurando, irmãos, ali estratégias, formas para querer nos atingir, para querer, irmãos, nos intimidar. Mas nós temos o maior que está conosco. Diga glória a Deus. O Todo-Poderoso. Quando, irmãos, fala de um personagem chamado Ezequias na Bíblia, é muito interessante. Ele teve conhecimento que um grande, irmãos, ali, rei, comandante, um homem, irmãos, considerado um homem muito forte, que era, irmão, Senaqueribe, o rei da Assíria. Todos temiam. E quando ali eles tiveram conhecimento que eles estavam vindo por de guerra para invadir Judá,
É interessante porque Ezequias, ao saber da notícia, ele, irmão, se prepara. Ele procura ali observar o que era preciso ser feito naquele lugar. Ele procurou analisar tudo para que o inimigo não encontrasse, irmãos, nenhuma brecha, nada que pudesse contribuir para que ele tivesse êxito ali naquele lugar. Ele poderia muito, não, é o maior exército. Esse homem é muito forte, e agora? Mas não. Ele não deixou aquela afronta, até mesmo a posição que aquele homem tinha, que era, irmãos, considerado por todos como um homem, irmãos, forte, que ninguém podia derrubar, ninguém, era um exército muito grande, muito forte, mas ele não deixou que nada disso viesse impedi-lo, irmãos, de executar, de fazer, de acreditar, de confiar em Deus, de saber que ali ele não iria, de forma alguma, ter êxito, ele não iria invadir aquele lugar. Diga amém? E aí ele prepara tudo. Vamos lá, em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Deixa eu ler com vocês aqui também. Muito interessante. Ele tentou ali invadir, pode se apoderar daquelas cidades. E aí Ezequias foi um homem bem ousado, viu, irmãos? Capítulo 32. Quem chegou, diga amém. Então vamos lá. Eu não vou ler o texto todo, porque senão vai ficar muito extensa a leitura. Eu vou pincelar aqui alguns versículos, tá bom? Então vamos lá. 32, versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava determinado a guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração dizendo: olha só, digam todos comigo, participando, vamos lá. Esforçai-vos e tenham medo, é isso? Esforçai-vos e tenham de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Diga glória a Deus, aplauda Jesus, basta pra gente. Tem muita coisa linda aqui nesse capítulo, a gente aprende muito. Isso desenvolve mensagens extraordinárias aqui. Mas aqui, do que nós estamos aprendendo, você vê a ousadia, você vê a mente, o pensamento, a ação de irmãos Ezequias diante dessa afronta, diante dessa situação. Quando nós temos a certeza que Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, que sabemos que nós temos um que é maior na nossa vida, então entenda, não deixe o medo te dominar. Diga amém. Não vamos permitir com que o medo nos domine de forma alguma. Não, nada de escuridão, seta nenhuma vai me atingir no nome de Jesus. Nada, uma mortalidade que assola o meu dia vai conseguir me atingir, não vou. Porque existe essas assolações, existe, irmãos, infelizmente, essas setas malícias que vêm para querer nos atingir, que vêm para querer, de alguma forma, nos envergonhar. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como eu estava fazendo, eu fui fazer uma visita agora de manhã, e eu estava fazendo essa leitura de Romanos 8, 31, Deus me permitiu instruir, ministrar essa palavra ali, e é muito forte, né? O 31 do capítulo 8 de Romanos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga mais forte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu não vou permitir de forma alguma com que o medo venha me dominar, venha tomar conta da minha vida. E aí a igreja está lá declarando: eu tenho um Deus maior, eu tenho um Deus que está comigo. Fazer como Ezequias, que declarou ali, chamou todo o povo: não, vamos aqui nos preparar, ele não vai ter êxito aqui na nossa cidade, não vai ter êxito aqui de forma nenhuma, e esforçar-vos, tem de bom ânimo, não tem mais, nem vos espanteis por causa do rei
Deus do rei da Síria. Não se espante, irmãos, com um laudo do médico, não se espante de forma alguma com esse inimigo que está te afrontando, que está perseguindo a sua vida, essa situação difícil que você está travando, está passando. Pastor, de repente assim veio uma nuvem negra, sabe, tudo dando errado. Não se espante, não tenha medo. Chame pelo Senhor, diga amém, declare do fundo da sua alma: há o maior conosco, há o maior comigo. Não adianta, diabo, não está derrotado debaixo dos meus pés. Mas se você se deixa dominar, porque o problema vem, o diabo lança a seta para já ocasionar, causar em nós esse medo. Porque vai paralisar você, vai te bloquear, você não vai ser usado por Deus para liberar a palavra, para fazer o que tem que ser feito, e aí ele aproveita e entra mesmo. Estão entendendo? Levante as mãos. Não dá. A gente precisa se posicionar mesmo ali, declarar a palavra, se guardar, se dedicar, irmãos, mesmo, fazer o que é importante ser feito. E pode ter certeza, assim como Deus deu vitória para Ezequias, irmãos, diante desse inimigo, dessa situação que ele estava passando, desse circunciso, eu posso dizer assim, desse homem que se considerava o tal, né, que era exatamente o tal de Senaqueribe, esse rei da Síria, ele foi envergonhado, porque esses homens ali não deixaram o medo tomar conta, dominá-los, e foram para cima. Diga amém? Levante as duas mãos para o alto e diga: eu vou para cima mesmo. Não tem demônio, não tem principado, não tem inimigo do inferno que vai prevalecer. Glória a Deus. E assim, aí lá no versículo de número 14, vamos lá. Diz assim: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pode livrar o seu povo da minha mão? Para que vosso Deus os faça livrar da minha mão. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incentive assim, nem lhes dê crédito. Afrontou, viu, irmãos? Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda outras coisas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar o Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Eita, irmãos, coisa séria, né? E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Diga glória a Deus. Essa é a atitude do cristão. Então você vê que ele estava ali se colocando, ele disse que não ia temer, e estava preparando tudo, irmãos, mas o inimigo, ele insiste, é estrategista. E veio com tudo para atemorizar, para colocar medo, pânico mesmo. Mas eles deixaram isso acontecer? Irmãos, eles venceram, você vai já observar nos versículos posteriores, porque exatamente eles ali se posicionaram. Ainda que viesse ali as afrontas, ainda que estava ali acontecendo os problemas, eles não se entregaram, não se entreguem. Pode ser, irmãos, a maior tentativa, o maior levante do inimigo, como se você estivesse ali, não tivesse condição, como se estivesse por cima. Mas eu volto a dizer, a declarar: maior que está conosco. Diga amém. Não dá para se entregar, não dá para entregar os pontos, como tem ditado popular. Tem que enfrentar. E foi o que eles fizeram. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo, olha só, que destruiu a todos os homens valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para a sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, assim de todos os lados os protegeu. Diga glória a Deus. E eu declaro em nome de Jesus esse Senhor também protegendo-nos de todos os lados. Diga amém. Mas isto é fruto, é resultado de pessoas que não deixam o medo dominar, que não se atemorizam na hora ali da dificuldade, dos levantes, que enfrenta, que parte para cima mesmo. Glória a Deus. Que na hora ali da situação difícil, está lá, irmãos, resistindo com fé,
É aquele cristão que habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. E aí as promessas, as ações relevantes mesmo na palavra vai fazer parte da sua vida. Você vai estar lá declarando mesmo: Senhor é minha fortaleza, eu não tenho medo, meu Deus está comigo, não vou temer, meu Deus é mais forte e eu vou vencer, não adianta. E está lá o povo de Deus firme e forte, só declarando vitória. Glória a Deus. Aí com certeza, irmãos, o milagre, a vitória, a bênção de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. É como diz Salmos 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Digam comigo: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Amém? É isso que o cristão deve fazer. É se colocar, é buscar, é se colocar diante do Senhor. Irmãos, e o Senhor vai nos proporcionar esse livramento sempre, como proporcionou para Davi, como proporcionou para Ezequias, como pôde, irmãos, também trabalhar e permitir com que a promessa, o plano, né, a missão que Deus tinha dado para Josué se cumprisse. Não dá para se entregar, não dá para parar no meio do caminho, não. Glória a Deus. Não dá para deixar o diabo bloquear a nossa fé, nos paralisar de forma nenhuma. E uma das estratégias dele é levar o indivíduo, o ser humano, a ser dominado pelo medo. E você vai ser o cristão que não vai deixar isso jamais acontecer. Pode ser a maior tempestade, o maior vento forte que surgir, mas você vai estar igual Jesus. Aquieta-te, repreende, você se posiciona, se levanta, não aceita, busca, tapa as brechas, faz o que for preciso e fica na palavra. A vitória, irmãos, você vai ter. A resposta que você tanto precisa, você vai, em nome de Jesus, obter na sua vida, para a glória de Deus. Amém, queridos? Aplauda Ele bem forte, o nosso Deus Todo-Poderoso. E uma conclusão aí total e completa, eu faço questão de ler os versículos que nós iniciamos, que foi os versículos-chave da mensagem, né? Digam todos comigo: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Seja qual for a seta do inferno do inimigo, nada disso vai nos atingir. Nada de deixar o medo dominar você. Somos mais que vencedores. Seja ousado, seja corajoso. Em frente e tome posse da sua bênção. Amém, queridos? Olhe para o seu irmão e diga: tome posse dessa palavra, irmão. Diga para ele aí. Diga para o seu irmão em Cristo. Vamos orar? Fique de pé. Venham todos aqui para frente. Eu quero vocês aqui pertinho da pastora aqui hoje. Eu quero fazer a oração da fé. Traga o lenço, por favor.